explicar as bases relacionadas à fáscia e o tema da nossa live de hoje é beleza sem botox, tá bom? Pra gente entender um pouco, vou começar a live sobre o assunto, tá, pessoal? Para nós entendermos melhor hoje por que eu escolhi esse tema beleza sem botox, eu vou precisar tocar em cima de alguns princípios e alguns ensinamentos sobre o sistema facial, tá? Então vamos lá. Primeiro eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu não sou contra a nenhum procedimento estético, sei lá, ultrassom microfocado, botox, eu não sou contra botox, eu não sou contra. Eu só tô mostrando para vocês aqui um outro olhar, né? Para aqueles que não se interessam por fazer nenhum tipo de procedimento, existe um caminho, que é um caminho através dos exercícios, tá? Então eu sempre gosto de mostrar vários ângulos do mesmo assunto, mas ninguém tá aqui para malhar ou falar mal de algum tipo de procedimento estético ou dermatológico que ajude no embelezamento. Quero deixar isso bem claro. Então vamos começar. Bom, nós sabemos, né, quem já estuda aí comigo, sabe muito bem sobre a composição da fáscia, né? Mas eu vou falar rapidamente aqui, porque tem gente nova, tá? Aliás, esse é um dos assuntos que eu abordo no workshop do dia 21 de maio. Bom, a fáscia, ela é composta de fibras, né, colágeno e elastina. Além das fibras, ela é composta por células, né, fibroblasto e outras células, e por uma substância, né, que vai compor e vai conter todos esses elementos nela, que é a substância fundamental. Então, eu vou me deter hoje às fibras de elastina, porque quando a gente fala de pele, de embelezamento, elas são muito relevantes. As fibras de elastina, também chamadas de elastin fibers ou fibras elásticas, elas são fibras que têm como qualidade uma propriedade de se alongar e voltar para a posição inicial com facilidade. Então, são fibras que se alongam muito, né? Elas se alongam, a gente fala que na literatura é falado que as fibras de elastina, elas conseguem se alongar até 230 vezes mais, tá? Então, são fibras elásticas, como o nome fala. Diferente do colágeno, porque o colágeno, ele tem uma certa resistência na hora que você vai alongar, né? E é essa resistência que você encontra na fibra de colágeno ao alongar que vai conferir às fibras de colágeno a qualidade de transmitir forças e outras qualidades. Mas vamos voltar aqui para fibras de elastina. Então, fibras de elastina são fibras que se alongam até 230 vezes o tamanho original. Elas são fibras que elas sofrem deformação plástica, né? Então, elas são relevantes no mundo da beleza. Tem 3 fibras elásticas ou fibras de elastina que a gente deve conhecer, que são importantes. Uma é a própria fibra de elastina mesmo, é chamada de fibras elásticas. Depois a outra é uma fibra que em inglês chamado eulaunin, mas eu vi aqui a tradução em português são fibras eulaunínicas. E a outra são as fibras chamadas de oxitalan, mas em português, oxitalânicas. Essas 3 fibras compõem as fibras de elastina. E elas recebem nomes diferentes porque elas estão em camadas diferentes na nossa pele. Mas vejam, elas se conversam e elas se ajudam, existe uma sinergia. Muito bom. Com o passar do tempo, o nosso corpo vai sofrendo agressões, né? Tanto do meio ambiente, excesso de sol, vento, como também ele sofre reações metabólicas internas, como inflamação, processos inflamatórios que podem acontecer com envelhecimento, glicação, né, que em inglês chama glycation, glicação que também é resultante do envelhecimento, ou seja,
Processos metabólicos acontecem ao longo dos anos com o envelhecer, que vão fazer com que a gente produza menos quantidade de fibras de elastina e também de colágeno, né? E aí, então, estamos lá, né? Já ficando um pouquinho mais velho e tal, e produzindo menos elastina. As elastinas, assim como as fibras de colágeno, elas também têm uma ponte de ligação entre uma fibra de elastina e a outra. Essa ponte de ligação, que recebe o nome de cross-link, você que já estudou comigo já está careca de saber, esses cross-links nas fibras de elastina são mais maleáveis do que nas fibras de colágeno. Nas fibras de colágeno, esses cross-links são mais rígidos. E tudo isso tem um porquê. Mas nas fibras de elastinas, o cross-link é mais maleável e, portanto, essa fibra, ela consegue se deformar mais, tá? Aí vem lá o passar dos anos, você começa a produzir menos elastina, esses cross-links começam já a ficar também meia boca, né? E tem uma outra coisa que meu mentor Marco sempre fala. A água que banha essas fibras, ela começa a ficar uma água suja. A gente começa a ter uma troca de água menor, né? E essa água suja ou essa êxtase dessa água também vai contribuindo para a degradação da elastina. Fora que o corpo com processos inflamatórios, raios do sol em excesso, começam também a produzir uma enzima que começam a degradar a elastina. Então a pobre coitada da elastina sofre vários ataques ao longo dos anos, até que ela começa a formar as tais das rugas, tá? Então, quando a gente pensa em rugas, você já pode linkar com essas fibras de elastina, que tem 3 tipos, as fibras elásticas, as eulanímicas e as oxitalâmicas, né? Então, essas fibras, elas estão relacionadas com as nossas rugas, nossos pés de galinha, tá? Aí, gente, no mercado a gente tem procedimentos dermatológicos, invasivos e não invasivos para melhorar, mas também a gente tem no mundo da fáscia pessoas como a Érica do Gaio Facial Fit, que dispõe a dar exercícios faciais para melhorar, né, esse problema, né, de rugas, atenuar e melhorar também o aspecto das rugas, tá? Quando a gente aplica um exercício facial para nossa face, tá? Abordando o sistema facial da nossa face, a gente tem que levar em considerações alguns pilares. O pilar número 1, que é extremamente importante, que é o pilar da pretensão. Lembra que eu já falei para vocês que o sistema facial com S, ele tem uma pretensão, né? Ou seja, a sua fáscia, ela não tá lá toda molenga no seu corpo, não, ela tem uma pretensão de base. E essa pretensão, ela é extremamente importante, porque ela vai potencializar transmissão de força, transmissão de informações, e isso vai repercutir no seu gesto esportivo, no seu movimento, na sua conservação de energia. Então, veja só, como a pretensão é importante para você considerar o seu sistema facial como um todo. Tendo em base esse saber da pretensão, muitos exercícios que trabalham a face pegam esse pilar da pretensão e utilizam ele como um pilar relevante na hora de fazer exercícios faciais ou mesmo massagens faciais. Como assim, Ana? Depois vocês vão lá no perfil da Érica, Gaia Facial Fit, ela tem um vídeo falando sobre isso, tá?
Como assim, Ana? Vamos lá. A Érica mostrou lá um exercício, uma massagem, que ela faz com uma toalha, tá? Quando ela faz essa massagem com a toalha, ela busca naquela região, primeiro, o que ela chama de elevar o tônus daquela região. Então, não é simplesmente ficar assim e ficar fazendo uma massagem, não é. Primeiro de tudo, você vai dar tônus para a região, então talvez vou fazer na minha bochecha. Vou dar tônus para essa região. Talvez eu encha ela um pouco de ar. E aí, eu vou fazer a massagem com a toalha ou com as mãos. Então, veja bem, ao dar tônus, eu estou dando pré-tensão para esse lugar. Ao dar pré-tensão, eu estou potencializando informação, força, transmissão de informação e energia. Então, eu dou pré-tensão e aí eu faço a massagem. Quando eu faço a massagem, a Érica bem ilustra que é importante porque a gente está fazendo um trabalho de deslizar a fáscia no músculo, o que é muito importante. No treinamento facial, dos movimentos do corpo, a gente sempre busca esse deslizamento facial, né? Então, deslizar a fáscia com músculo ou fáscia com fáscia. E no rosto é a mesma coisa. Então, número 1, vamos lá, vamos resumir isso de uma forma bem entendível, bem didática. Então, pensando no pilar de pré-tensão do nosso sistema facial, ao realizar uma massagem ou um exercício para a nossa face, nós vamos dar pré-tensão para aquela região e aí então fazer a massagem ou fazer o exercício. Por quê? Porque dessa forma eu potencializo os resultados, pensando principalmente em transmissão de força, transmissão de informação e deslizamento da fáscia. Muito bom. Aí a gente pode, ela também deu um outro exemplo, sabe quando a pessoa vai ficando com aquilo, eles chamam de código de barra? Então, para tratar isso, uma outra forma através da massagem é você primeiro dar tensão ou dar tônus para a região ou dar pré-tensão para a região e depois massagear. Então, o princípio é esse, dá pré-tensão para a região e depois massageia ou faz o exercício. Ficou claro? Ficou claro, gente? Coloca aí para mim se ficou claro. Seguindo, vamos falar de um outro pilar agora, que é o pilar da hidratação. Então, eu falei já no começo da live que a hidratação, né, quando a gente fala de sistema facial, é muito importante, porque quando uma fáscia é ressecada, ela não desliza, ela é dura, ela não transmite força, ela não transmite informação, é uma catástrofe. Então, na nossa prática do treinamento facial, a gente sempre faz uma sequência de exercícios que tem um porquê, né? Para quê? Para poder trazer a hidratação para aquele sistema. No workshop do dia 21 de maio, a gente vai falar também desse pilar, hidratação. E para face não é diferente. Então vamos lá. O meu mentor, Marcos Rosman, me explicou o seguinte, e para você que já estuda comigo e é da comunidade Face Expert, tem um vídeo do Marcos falando sobre isso, e também tem uma aula da Érica, da Gaia Facial Fit, falando sobre exercícios faciais. Mas vamos lá. Ele fala o seguinte, quando a gente tem, com o envelhecimento, a troca de água, né, em várias partes do corpo, não acontece de forma satisfatória, tá? Não vou entrar aqui nos porquês. Então fica uma água parada e fica o que eles chamam de uma água suja na região. E essa água suja, ela contribui para um enrijecimento das fibras, uma má nutrição daquelas fibras, uma diminuição das informações e da transmissão de força, ou seja, é uma caca total. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos pés de galinhas, a gente pode pensar que nessa região, se eu tiver pés de galinha, é uma região onde provavelmente, segundo as informações do Marcos Rosman,
e também do Gerald Pollack, é uma região onde a gente não tem uma troca de água saudável e por isso que vai formando as rugas, tá? Agora, vamos usar esse pilar da hidratação e vamos transpor para os exercícios do seu rosto, da sua face. Então, o pé de galinha tem esse sentido aqui. Segundo orientações da Érica, uma boa coisa para se fazer para atenuar e também para aumentar a hidratação nessa região é você fazer um movimento contrário à direção do pé de galinha. O pé de galinha é assim, né? Você vai fazer um movimento contrário, tá? Na outra direção. Então, se o pé de galinha é assim, você vai fazer um movimento aqui na perpendicular. De baixo para cima ou de cima para baixo. Mas com o quê? Por que eu tô fazendo isso, Ana? Porque eu quero fazer com que aquela água parada se mova, saia, refresque, mude, que entre água limpa, tá? Então, aí nós aplicamos o conceito da hidratação dentro dos movimentos da face. Até aqui tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui a minha cola, que mais que eu vou falar para vocês? Ah, tem mais um pilar. Até aqui tudo bem? Bom, vamos seguir. Vamos usar um outro pilar agora. A gente vai usar o pilar dos conceitos da biotensegridade. Bom, esse nome pode parecer muito estranho para você que nunca estudou a fáscia, mas esse nome, ele diz respeito à capacidade, diz respeito a várias coisas, né, gente? Mas eu vou colocar uma coisa importante. Ele diz respeito à capacidade do nosso corpo de se autorregular, né? Então, assim, o corpo, ele tem recursos para se autorregular sozinho. Basta você não atrapalhar. Mas você pode facilitar isso. E como é que você pode facilitar isso? Uma das formas que o seu corpo faz diariamente para se autorregular é o espreguiçar. Então, toda vez que você espreguiça, você, além de colocar pré-tensão no seu sistema facial, além de você distribuir melhor as tensões e as compressões no seu sistema facial, você também dá comandos para o seu cérebro para fazer com que o seu corpo, como um todo, de uma forma muito integrada, consiga se autorregular. E a boa notícia é, quando a gente tem um corpo que se autorregula, nós temos um corpo muito saudável. Agora, vamos transpor esse saber para a face. Bom, primeiro de tudo, o seu rosto não está descolado do teu corpo. Então, a gente já pensa em um sistema integrado. Então, não dá mais, dentro dos conceitos da biotensegridade, eu ficar pensando em coisas isoladas. Não dá. Porque tudo está interligado. Que maravilha! Está interligado através do sistema facial. Por isso, gente, filho de Deus, é por isso que você precisa estudar o sistema facial, que é um sistema que integra o teu corpo como um todo. Agora, você vai deixar de estudar esse sistema? Não dá, né? Bom, então, pensando no sistema facial, que é um sistema que integra todas as partes, não dá para pensar numa coisa só de face, a gente tem que pensar no todo. E quando a gente pensa no todo, toda vez que você se autorregula, você também está beneficiando o seu rosto, as suas rugas, as suas expressões, a sua condição da sua pele. Então, gente, não fiquem com vergonha, espreguiça. Pode, na nossa cultura, ser uma coisa meio feia, mas não é feia. Faz bem pra caramba pro teu corpo e usa desse benefício, tá? Então, tudo isso que eu tô falando para vocês é para deixar claro o quão importante é nós estudarmos seriamente o sistema facial e os sistemas que ele integra, né? Graças a Deus, a gente está vivendo uma era do movimento que a gente consegue entender o quão importante é o movimento, o sistema facial e o quão importante é você, profissional do movimento, dentro da medicina integrada, integrativa que a gente tanto fala, tá bom? Gente, bom, falei então aí
de 3 pilares importantes do sistema facial. Falei da hidratação, falei da pré-tensão e falei da autorregulação. Linkei aí com os movimentos da face, com o embelezamento sem botox. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Bom, vamos lá. O bocejar também é uma autorregulação, Ana. O bocejar é uma potente autorregulação do corpo, tá bom? Então, comando para você concorrer, tá? Para um workshop do dia 21 de maio. Lembrando, esse workshop, ele é para iniciantes, para você que nunca estudou comigo, tá? Então, se você já estudou, já fez vários cursos comigo, esse workshop não é para você, é para quem está começando a estudar, tá? Se você ganhar esse workshop, se você quiser dar para alguém que nunca estudou comigo, você pode presentear essa pessoa. Talvez você possa beneficiar uma outra pessoa, né? Então é o seguinte, hoje, eu vou estender o tempo, eu sempre falo 5 minutos, né? Hoje, até às 16 horas, você vai nessa live, essa live vai aparecer no meu feed do Insta, você vai e marca um amigo, um profissional do movimento, que você acha que vai se beneficiar do estudo da face. Marca ele, põe lá, @Marcelinho Christophe, sei lá, marca essa pessoa e aí você já vai estar automaticamente concorrendo ao workshop do dia 21 de maio, tá bom? Espero ter esclarecido aí algumas coisas para vocês no âmbito da fáscia e acima de tudo eu espero que eu consiga fascinar vocês. O estudo da fáscia me permitiu novas perspectivas profissionais e pessoais. Profissionais, porque mudou totalmente o rumo da minha vida profissional, né? Eu estava trabalhando no hospital, saí, comecei a trabalhar em o que eu faço hoje, né? Como professora, dar aula e curso sobre a face, então mudou totalmente. Mudou os resultados que eu trago para os meus clientes. Hoje eu vou colocar no feed para vocês um depoimento de uma cliente minha, tá? E também socialmente, porque eu conheci pessoas maravilhosas através do estudo da face. Pessoas não só daqui do Brasil, mas também pessoas fora do Brasil. Então, eu sou muito grata a isso, tá? E para quem me conhece, sabe que eu sempre mostro as minhas fontes, né? Não tenham medo de mostrar as fontes. É a única forma que a gente tem é uma das formas que a gente tem de reverenciar com as pessoas que a gente aprendeu, tá? A live de hoje foi baseada nos saberes que eu tenho e que eu aprendi com o Marcos Rosman, meu mentor, com a Érica, do Gaio Facial Fit, tá bom? Então, muito obrigada.